Eu quero cumprimentá-los com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso tema de hoje refere-se à aula de número 4, o drama de Jó. O texto áureo está em Jó, capítulo 2, versículo 21, onde está escrito: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A verdade prática nos leva a refletir sobre a seguinte realidade. A despeito de grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiéis ao Senhor. A leitura bíblica em classe está em Jó, capítulo 1, versos 13 a 22, e em Jó, capítulo 2, versos 6 a 8, eu lerei este segundo texto. Jó, capítulo 2, verso 6. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão. Poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Estamos de volta para mais um encontro. Aula 4, o drama de Jó. Um drama em 2 atos. No primeiro ato, encontramos a narrativa de uma visita de Satanás que atinge as propriedades de Jó e, em seguida, a sua família. Essa visita do adversário causa 2 tragédias. Durante uma reunião na corte celeste, o adversário levanta uma dúvida a respeito do caráter de Jó. A cena é indispensável para uma boa compreensão da provação do nosso personagem bíblico. Logo após um elogio a Jó por parte do Senhor, o adversário pergunta: porventura teme Jó a Deus debalde? Em Jó 1:9. Debalde significa sem razão. Satanás pensa que os bons feitos de Jó brotam de motivos egoístas, pelo fato de ser abençoado e protegido por Deus. O adversário concorda com Deus que Jó é, de fato, único na terra. Porém, sugere que conhece a natureza humana melhor do que o Senhor e que, portanto, é menos ingênuo que Deus. É por nada que Jó teme a Deus? Assim está colocado o tema da discussão celeste. O tema se coloca como uma crítica válida a toda religião egocêntrica. Trata-se, de fato, de uma pergunta, no mínimo, curiosa. Será que existe entre toda a população humana algum exemplo de pura devoção? Algum exemplo de uma fé por nada? De uma religião gratuita? Assim, o tema dessa narrativa ainda não é a teodiceia, ou seja, a tentativa de justificar a Deus diante do mal e do sofrimento. O enigma da miséria, sem justo motivo, não é a finalidade, mas sim o instrumento de sua busca. Aqui está em xeque a devoção desinteressada a Deus. Vejamos as 2 tragédias infringidas contra Jó na primeira visita do adversário. Na passagem de Jó, capítulo 1, versos 13 a 19, encontraremos 4 mensageiros da tragédia. Eu quero tomar emprestada aqui a imaginação de Charles Swindoll. Ele nos convida a imaginar uma cena, num dia qualquer, onde Jó habitava. Se você olhasse pela janela de Jó, veria os bois arando o campo, preparando o solo para a próxima colheita. As ovelhas pastam na grama e os jumentos se alimentam perto delas. Os camelos estão sendo carregados para a viagem seguinte pela longa estrada de caravanas. Todos os trabalhadores do campo estão ocupados,
lidando com os animais que conhecem pelo nome. Na casa do filho mais velho, a alguns quilômetros de distância, os irmãos e as irmãs contam histórias familiares e riem de alguns acontecimentos recentes. Jó e sua esposa não têm a mínima ideia do que estão prestes a enfrentar. De repente, alguém chega à porta de sua casa. Jó está prestes a ser informado da primeira tragédia, uma tragédia de natureza econômica. Quando a narrativa se desloca da cena celestial de volta para a Terra, ela nos apresenta a descrição de notícias trágicas devidas a causas históricas e naturais que se lançam sobre o infeliz Jó. O primeiro mensageiro de tragédias entra sem ser convidado. Na aula de número 2, ficamos sabendo de toda a prosperidade material de Jó. Agora, veremos que ele está prestes a perder tudo o que Deus lhe havia dado. O empregado entrega a trágica notícia. Os bois estavam arando e os jumentos pastando junto deles quando os sabeus nos atacaram. Que notícia! Eles levaram todos os animais e ainda assassinaram os seus servos. Só um escapou. Guarde essa expressão. O primeiro mensageiro ainda não havia terminado de entregar a notícia quando chega o segundo. Agora saberemos que caiu fogo do céu, consumiu num único instante todas as ovelhas, todos os empregados que tomavam conta do rebanho. Só um escapou. Como se não bastasse tudo isso, chega um terceiro mensageiro da tragédia. Ele diz que os caldeus vieram em 3 bandos e levaram todos os camelos do patriarca. E antes de partir, também assassinaram cada um dos seus servos. Só um escapou. Por 3 vezes ouvimos a triste sinfonia que se repete. Só um escapou. Em um lapso de tempo muito curto, Jó recebe notícias de que toda a sua cadeia produtiva estava em colapso. Os seus servos pagaram com a vida. Numa cultura agropastoril, é de se admitir que Jó recebeu um duro golpe. O desastre é grande, na verdade, gigante. E por mais difícil que seja, antes de prosseguir, precisamos destacar a verdade teológica de que Deus permitiu que tudo isso acontecesse, mas Ele não determinou. Deus está no controle da natureza, mas não determina desastres, apenas permite que aconteçam. Por outro lado, o Deus que permite que os desastres aconteçam podia escolher não permitir. Erwin Lutzer destaca precisamente neste ponto. No próprio ato de permitir que aconteçam, Ele, Deus, demonstra que estão dentro dos limites da sua providência e vontade. Portanto, é por permissão divina que a vida do maior e mais sábio homem de seu tempo se transforma em tragédia. A tragédia econômica atinge a esfera comercial e a esfera do campo. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. Seus animais e todo o pessoal a serviço dele são destruídos. Não podemos ter uma noção da real grandeza do prejuízo financeiro. O negócio de Jó quebrou. Aquele homem rico e próspero agora está totalmente quebrado, arruinado. Todavia, devemos ter o cuidado para não pensar que todo fracasso na vida financeira ou econômica, como querem alguns, sejam fruto de uma ação direta do maligno. Precisamos ter muito cuidado com esses ventos de doutrina. Eu quero mencionar aqui um trecho da obra Teologia Pentecostal, organizada por Stanley Horton. Preste atenção no que ele diz. Infelizmente, nos movimentos pentecostais e carismáticos, os ministérios de guerra espiritual e de libertação
abundam, dedicando atenção deliberada ao âmbito do demonismo. Muitos defensores de semelhantes ministérios vão nitidamente além do lugar legítimo que a mensagem bíblica atribui ao demonismo. Certa glória e legitimidade são concedidas ao diabo em tais ministérios. O diabo é, frequentemente, referido como o elemento exclusivo ou, pelo menos, dominante em toda oposição aos propósitos redentores de Deus para a humanidade. Assim, com muito carinho, eu insisto, precisamos ter muito cuidado com esses ventos de doutrina. Além disso, essa verdade teológica também nos ajuda a não cair no dualismo, onde Deus e Satanás estão medindo forças em pé de igualdade. Nos ajuda ainda a lembrar que o fracasso na vida econômica ocorre, por vezes, por falta de gerenciamento. Outras vezes, trata-se de uma crise no mercado. Mas aqui em Jó, trata-se de uma ação maligna. O mensageiro de tragédia ainda tem mais notícias para o patriarca. Agora, a cena nos coloca diante de uma tragédia de natureza familiar. Na série de ataques sofridos até aqui, nenhum foi tão doloroso quanto o próximo. Perder bois, jumentas, camelos e até mesmo escravos, sem dúvida, é motivo de tristeza e sofrimento. Contudo, agora a família de Jó é atingida. A tragédia que se abateu sobre Jó é muito catastrófica. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos de forma calamitosa, 7 filhos e 3 filhas. Não havia nada mais trágico do que esse acontecimento. Perder um filho já traz sofrimento, mas perder todos de uma única vez é impensável. Um forte tornado varreu o deserto, atirando tudo para o ar. Avançou sobre a casa de seu filho mais velho e o lugar simplesmente desabou sobre todos os seus filhos e filhas. Nossos filhos são parte de nós mesmos. É muito difícil separar-nos deles. E isso fere um bom homem de maneira mais profunda possível. Mas separar-se de todos eles de uma vez, e o fato de estarem todos mortos, aqueles que haviam sido por tantos anos a sua preocupação e a sua esperança, era algo que o atingiria no âmago do seu ser. Diante de tal tragédia, a esposa aconselha: amaldiçoa a Deus e morre. Ela profere uma das mais chocantes frases do livro. Muitos autores, inclusive, tentam suavizar o grito da esposa de Jó. É como se ela estivesse dizendo: você continua aí com essa sua fé enquanto tudo desmorona à sua volta? Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Por mais que ninguém deseje ou sequer admita, ventos fortes continuam a soprar sobre muitas famílias. Ainda que em menor escala, esses ventos causam a degradação familiar, divórcios, drogas, etc. A exemplo de Jó, devemos nos refugiar em Deus. Precisamos, em casa, buscar ao Senhor em estudo, meditação na palavra e devoção. Em meio a tanta tragédia, espanta ver a resposta do patriarca em Jó 1, versos 20 a 22. Não é possível precisar quanto tempo levou entre as trágicas notícias e a resposta de Jó. Ele então se levantou, rasgou seu manto e rapou a cabeça. Rasgar o manto é o anúncio de sua terrível tristeza. Este foi o ato de um homem angustiado. O raspar da cabeça simboliza a perda da glória pessoal. Depois disso, ele cai no chão, prostrando o seu sofrimento e mostrando tudo isso em nível extremo. Mas talvez
o que mais nos surpreenda seja o fato de que ele, de início, não se lamenta, mas adora. Esperava-se que Jó pronunciasse uma oração de lamento. No entanto, essa expectativa é inicialmente frustrada. Jó não se lamenta, ele pronuncia uma oração de louvor. Ao final do primeiro ato do drama de Jó, ficamos sabendo que o objetivo de Satanás foi frustrado. Satanás havia se enganado. Ele queria ver o patriarca blasfemar contra Deus. Contudo, mesmo diante de todo esse sofrimento, Jó adora a Deus. Ele demonstrou que é possível a devoção sem receber nada em troca. É possível a fidelidade a Deus à parte de todas as bênçãos divinas. O que Deus havia falado sobre Jó era verdade. Jó acreditou que o Senhor estava no controle e que, por isso, deveria se submeter à vontade soberana de Deus. Mas a afirmação do patriarca é um convite para que nos lembremos de que todos nascemos nus e, ao morrer, todos iremos nus enquanto somos preparados para o sepultamento. Não temos nada ao nascer e nada temos ao partir. Neste intervalo entre o vir ao mundo e o deixá-lo, tudo o que possuímos nos é dado pelo doador da vida. Tudo o que temos são ossos envoltos em pele, órgãos, nervos e músculos, junto com uma alma pela qual devemos prestar contas a Deus, afirma Charles Swindoll. Assim, esse mesmo autor propõe uma paráfrase do texto que registra a fala de Jó. Ele diz assim: aquele que me deu vida e concedeu tudo por empréstimo durante a mesma, decidiu, e tem esse direito, tirar tudo. Não vou levar nada comigo, de forma alguma. Bendito seja o seu nome por esse empréstimo, enquanto o tive, e bendito seja o seu nome por decidir removê-lo. O patriarca não dirigiu nenhuma oração de lamento a Deus. Na verdade, Jó não se lamenta. Ele fala sobre Deus e não a Deus. Entretanto, ao final do primeiro ato do drama deste homem de Deus, ainda resta o segundo ato. Agora, ele terá de sofrer uma tragédia de natureza física e psicológica. A segunda cena celestial é muito parecida com a primeira e traz as mesmas características. O Senhor vê que seu servo mantém a fidelidade e confirma a sua integridade. No entanto, o adversário levanta uma nova dúvida. E se a vida do homem for tocada, ele blasfema, pele por pele. Um provérbio usado pelos nômades, condutores de caravanas e mercadores, que servia para ilustrar a ideia mercantil da religião. O adversário sustenta a tese cínica, segundo a qual a riqueza, a posteridade, isto é, a esperança da imortalidade do nome, e o amor paterno são menos importantes do que a saúde física e mental. Com a permissão de Deus, Jó recebe mais uma visita maléfica. Agora, o patriarca é ferido por uma úlcera maligna desde a planta dos pés até o cume da cabeça. Trata-se de uma inflamação maligna e é um dos sintomas da lepra. O mesmo termo foi usado em Êxodo, capítulo 9, versos 9 a 10, para descrever as pragas do Egito. E em 2 Reis, capítulo 20, verso 7, para a doença do rei Ezequias. O homem antigo, atingido em seu corpo, deixa sua tenda ou sua casa e se instala fora do acampamento ou da aldeia, no Masbalá, um monte de cinzas e imundícies, onde os doentes, claramente marcados de maldição, esperam a morte entre dementes e cães, chacais, insetos e abutres. Além do sofrimento físico, Jó teve um sofrimento psicológico.
Há diversos textos no corpo do livro que permite fazer essa dedução, mas já no início de sua fala é possível perceber isso em Jó 3, versos 1 a 14, por exemplo. Charles Swindoll faz um resumo do que Jó sofreu, e isso está espalhado ao longo dos diálogos, indo até o capítulo 30. Veja quanto sofrimento Swindoll elenca: feridas inflamadas, ulcerosas, coceira contínua, mudanças degenerativas na pele do rosto, desfiguração, perda de apetite, medo e depressão. Feridas purulentas que se abrem, coçam, racham e supuram. Vermes formados nas feridas, dificuldade para respirar, escurecimento da pálpebra, mau hálito, perda de peso, dor excruciante contínua, febre alta com arrepios e descoloração da pele, assim como ansiedade e diarreia. O patriarca ainda teve que suportar o delírio, a insônia e a rejeição dos amigos. Jó se torna uma personificação da miséria humana. Ele é colocado em absoluto isolamento social. Ele se encontra, de agora em diante, fora da sociedade humana. No lugar para o qual ele vai, o lixo era depositado e queimado ali. Viviam neste lugar os rejeitados da cidade, pedindo esmolas aos passantes. Na pilha de cinzas, os cães brigavam pela comida e os excrementos da cidade eram lançados e queimados. O principal cidadão estava agora vivendo em pobreza abjeta e vergonha. Tudo que humanamente lhe restara eram a esposa e 3 amigos, e até mesmo eles se voltaram contra a sua pessoa. As visitas do maligno deixaram Jó debaixo de fortíssima pressão psicológica. Vamos tentar resumir isso aqui. Jó foi atingido pela dor corporal, pela privação econômica, pela perda de seus filhos, isto é, pela esperança de imortalidade pela posteridade, pela incompreensão de sua mulher e de seus amigos, pela reprovação social. Contudo, Jó difere dos pagãos antigos e modernos, porque se apega contra toda evidência à sua crença no Deus que é, ao mesmo tempo, justo e onipotente. Olha, eu concordo com o pastor Cláudio Honor de Andrade quando ele diz que muitos são os servos de Deus que estão a sofrer as mais terríveis enfermidades. Uns, à semelhança de Ezequias, enfrentam um tumor maligno que pouco a pouco vão lhes consumindo as forças e o que lhes resta das humanas feições. Outros, como o Lázaro da história narrada pelo Senhor Jesus, jazem cobertos de uma chaga que os torna repulsivos, embora espiritualmente sejam os mais puros dos homens. Outros ainda, tal como o jovem pastor Timóteo, veem-se às voltas com uma doença no estômago que os fustiga com fortes ânsias. Essa é hoje a realidade de muitos. Pois bem, hoje vimos o drama vivenciado por Jó. Somente alguém com uma fé inabalável é capaz de manter a lucidez diante de tantas catástrofes. Somente Deus pode manter o fiel de pé diante de tais calamidades. O adversário vai até o ponto máximo de sua agressão contra Jó, mas não consegue provar o seu argumento. O patriarca permaneceu de pé diante da provação. Satanás não conseguiu instaurar uma discórdia entre Deus e Jó. A suspeita de Satanás não se confirmou. Jó teme a Deus, mesmo quando nada obtém com isso. Jó parece um homem a quem nada pode abalar. Jó assume seu sofrimento das mãos de Deus sem resmungo, sem lamento. Mas será que ele permanecerá firme? Bem, isso é assunto para uma outra aula. Quanto a nós, podemos aprender muitas coisas. A vida humana, depois da queda, está repleta de provações. Elas são inevitáveis. Não devemos ficar surpresos. Precisamos ficar atentos, pois o adversário ainda está à solta.
devemos tomar cuidado onde estivermos. Quem de nós pode imaginar o que virá em seguida? Mas do mesmo modo que as provações nessa vida passageiras são inevitáveis, da mesma forma, o nosso Deus é soberano. Deus disse por meio do profeta Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus, mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Que possamos dizer como Jó: Senhor, eu confio em Ti. Não sei por que motivo estou enfrentando tudo isso. Se existe algo que eu possa aprender, ótimo. Se existe alguma coisa que outra pessoa possa aprender, excelente. Mas, Senhor, ajuda-me através dessa dificuldade. Muda-me. Jesus ensinou que os seus discípulos seriam expulsos das sinagogas, açoitados, espancados e entregues nos tribunais. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, autor da maior parte do Novo Testamento, enquanto estava preso numa masmorra, escreveu uma carta para agradecer aos filipenses pela ajuda que lhe enviaram. E em Filipenses 4, versos 11 a 13, ele diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É muito gratificante encontrar pessoas que confiam em Deus até o fim deste vale de sofrimento, dizendo: louvado seja o seu nome, não compreendo, não sei explicar, mesmo assim que o seu nome seja louvado. Isso é adoração no mais alto nível. Possa Deus nos capacitar a alcançar a nossa fé a tais alturas, em vez de baixar nossa visão dele. Que Deus nos abençoe e até o próximo encontro, se Ele permitir.